Olá, boa tarde. Bom, a pergunta principal é: qual o perfil de reforço que o Londrina procura hoje no mercado para a próxima temporada? Tudo bem, não tem problema, a gente vai se alinhando aqui. Até porque o alinhamento já existe, né? Bom, nós teremos uma participação um pouco maior em relação a contratos, né? E quando a gente fala de perfil, nós teremos espaço dentro do nosso elenco para alguns tipos diferentes de perfil de contratação, né? Nós estabelecemos uma lógica de procura, nós teremos reforços, né? Numa prerrogativa simples de avaliação do nome, né? O nome reforço já diz por si só, que é um cara que possa vir acima do nível do elenco atual. Então, nós teremos reforços, nós também teremos apostas, porque faz parte do processo natural de contratação, principalmente no cenário do calendário do futebol nacional. No Brasil, a condição dos estaduais, naturalmente, elas trazem para a gente um desafio a mais, né? O processo de campeonatos estaduais, as concorrências da busca de reforços, ela é muito grande. Então, a gente entende que também é um momento oportuno de buscarmos dentro do mercado algumas alternativas interessantes, né? Numa prerrogativa técnica, financeira, que possa também trazer algum benefício para o elenco. E além dessas apostas, a gente também está atento aos jovens atletas, né? A gente mapeou bem aí o mercado das competições de base de atletas que estouram idade, da competição do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que se encerrou recentemente, semana passada, se não me engano, semana passada que acabou, e com alguns parceiros, né, em relação a clubes aí que possivelmente vão fazer essa rodagem para atletas mais jovens. Então, o que eu posso afirmar é que vai ter espaço, né, para a gente alcançar essas três perspectivas, tanto jovens como apostas, mas também com alguns reforços que consigam qualificar mais o nosso elenco. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dado. Primeiramente para o Lucas, perguntando em relação ao elenco, dos 29 jogadores que atuaram pelo Londrina na Série C, 21 saíram e apenas 8 permaneceram. Essa escolha foi mais na parte financeira, até porque teve alguns jogadores que se identificaram, acabaram não ficando, o torcedor ficou perguntando por que o Londrina não procurou esses atletas para renovar. Vou citar o exemplo de Thiago Enes e Daniel Morim. E, ao mesmo tempo, essa escolha foi mais a parte financeira ou uma parte técnica também para definir? E para o Dado, uma pergunta também que o torcedor sempre faz para a gente em relação à integração com outros clubes, que nem a Linense, que vai disputar a Série A2 do Paulista. Existe uma possibilidade de, após o término da competição, alguns atletas que defenderam a Linense jogarem a Série C pelo Londrina? Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Em relação à sua pergunta, a decisão nunca é só por um motivo, né? Isso, obviamente, a questão financeira é levada em conta também, como a questão técnica, a questão do dia a dia, a questão da forma de jogar, a questão das características. Enfim, então é um consenso em volta de diversos fatores, né? Não estou dizendo que... Tá. Enfim, então os atletas que ficam, os atletas que não renovam, sempre tem todo não é uma pessoa, são algumas pessoas discutindo e levando em consideração diversos fatores, dentre eles o que eu te falei. Oi, aqui está pegando. Bom, respondendo a pergunta sobre o Linense, essa é uma prática que estrategicamente é da minha responsabilidade dentro da empresa, justamente entender as oportunidades que eu citei anteriormente sobre a dificuldade do campeonato estadual, né? O fator concorrência. Agora vem o lado positivo das competições estaduais, né? Que é justamente essa possibilidade de aquisição de atletas que têm no seu calendário apenas os estaduais. O Linense hoje é uma realidade dessa, né? É um clube que faz parte da nossa família, é um clube que está embaixo do meu guarda-chuva, do nosso guarda-chuva do departamento técnico, e passa também por isso essa avaliação de alguns atletas que possivelmente podem fazer parte do elenco do Londrina na sequência, no segundo semestre, na Série C.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dado. Dado, como que está o orçamento para o Londrina para o ano que vem? E para o Lucas, como que está as contratações do Londrina para o ano que vem? Bom, sobre orçamento, né, nós estamos no processo final de fechar o orçamento, né? Mas óbvio que não significa dizer que nós vamos esperar o orçamento fechar para começar a trabalhar, pelo contrário. Nós temos um departamento muito atuante, né, em cima do mercado, o nosso departamento de scout. Esse departamento ele não é centralizado no Londrina, ele é um departamento voltado para o grupo Esquadra. Nós entendemos que dessa forma nós conseguimos, ao invés de individualizar o trabalho, nós conseguimos unir forças, né? Nós conseguimos juntar aí vários profissionais e o benefício da plataforma está justamente aí. Ao invés de termos um profissional do Londrina, nós temos 4 profissionais que trabalham também para o Londrina. Então, nós estamos dentro desse trabalho, né, do encerramento, do fechamento do orçamento, envolve algumas prerrogativas de fluxo de caixa, de previsão de receitas e também das despesas, né, oriundas aí das reformas que estão sendo feitas de VGD, da construção do nosso CT. Então, posso dizer que acho que na próxima semana a gente vai ter em mãos o orçamento fechado, mas mesmo assim já trabalhando forte aí no mercado para adquirir o que a gente pensa como ideal para o momento. E em relação à sua pergunta, em relação à montagem do elenco, pegando o gancho do que Dado falou, né, do orçamento. O orçamento é um só, né? E a gente está realmente colocando uma energia muito grande também financeira em estrutura, no VGD, no CT, e consequentemente a gente acaba tendo que ser um pouco mais criterioso nas contratações, né? Isso não significa que a gente vai negligenciar o paranaense, não, nada disso. Ao contrário, a gente entende a ansiedade da torcida, a própria imprensa cobrando, mas assim, o que eu posso garantir as contratações virão, né? Mas a gente está sendo bem cuidadoso, bem criterioso, e nessa e na próxima semana, não tenho dúvida que nossos nomes vão surgir, que a gente está trabalhando dia e noite e com muito critério para a gente cumprir o nosso orçamento, para a gente cumprir que a gente trabalha com responsabilidade financeira. A gente quer chegar em casa depois de um dia super estressante que a gente tem aqui, de 7 da manhã até 10 da noite, com obra, com time, com jogador. Vocês sabem como é a rotina, mas a gente bota a cabeça no travesseiro e sabe. Pô, tá todo mundo recebendo salário em dia, tá todo mundo recebendo a FGTS, tá todo mundo recebendo o 13º, né, coisas que não recebiam. Então, esse é o nosso compromisso, né? O nosso compromisso é com o que a gente acordar, com os atletas, com os funcionários, com as pessoas aqui, com vocês olhando no olho, não fugindo de resposta, sendo verdadeiro, transparente, respondendo o que pode ser respondido. Se tiver que dar uma segurada, a gente fala, pô, depois eu falo sobre isso, enfim. Mas sendo muito sempre honesto. Então é isso, a montagem do elenco é essa. Está demorando um pouquinho para o torcedor, para a imprensa, porque a gente está tendo muito critério nas contratações. Boa tarde a todos. Dado, Lucas, ficam à vontade para definir quem vai ser o porta-voz do clube sobre a pergunta. Parecia que o Londrina tinha bastante tempo, né, para montar o time, mas a antecipação dos estaduais, imagino que faça vocês acelerarem as contratações, todo o projeto. Ao invés de treinar a opção do torneio Paraná de verão, com forças do Paraná, Cascavel, Cianorte, enfim, Maringá e Londrina. Que tipo de prejuízo a antecipação do estadual pode trazer nesse processo de montagem, uma vez que a antecipação se deu exatamente em razão do Mundial do ano que vem? Posso falar, você complementa. Olha, é óbvio que a gente preferia que o campeonato começasse um pouco depois. Isso, você tem tempo de se preparar um pouco melhor, você tem o tempo de fazer uma pré-temporada maior. Agora, eu particularmente não sou de ficar lamentando. O regulamento está igual para todos, né? Não vai ter um time estreando dia 11 e um estreando 11 de fevereiro, né? Obviamente, isso tem que acelerar algumas coisas. E em relação ao... Desculpe, você fez duas perguntas em uma, mais ou menos. Tem algum outro ponto? Que tipo de prejuízo trouxe essa antecipação do campeonato? E acelerar a montagem como o torneio, né? O torneio já está aí. O prejuízo que eu vejo é esse, né? Do espetáculo em si, da competição como um todo, né? A federação não mediu esforços, né, para ajudar os clubes. Isso eu sou prova testemunhal, eu estava lá.
Mas é uma exigência da FIFA essa parada, né? E a gente tem que acatar. O grande prejuízo seria principalmente na janela de transferência, né? Que esse ano os clubes de Série C vão ter a janela. E dentro do nosso trabalho, e não só nosso, né? Para não parecer uma coisa vaidosa, né? Obviamente outros clubes também se movimentaram, a gente conseguiu trabalhar na janela de exceção e isso vai ser muito benéfico para o clube para que a gente possa fazer contratações no pós-estadual. Só tentando complementar a pergunta, talvez seja válido falar um pouquinho sobre o torneio de verão, né, que foi citado. A nossa pretensão com o torneio de verão é utilizá-lo exclusivamente para preparação. Essa é a nossa perspectiva. Assim, eu acho que muda muito pouco para o nosso torcedor o fato do Londrina ser campeão de um torneio de verão. Acho que não vai mudar em nada a visão do torcedor. Então, nós entendemos que a perspectiva de preparação da nossa equipe, nós já iríamos contar com alguns jogos amistosos, então aproveitamos a oportunidade e vamos utilizar o torneio de verão para preparar a nossa equipe para o estadual. Esse é o campeonato de verdade, né? O primeiro jogo, né, que obviamente também foi antecipado por conta do calendário, nós temos muita consciência de que também teremos a oportunidade de visualizarmos alguns jovens atletas que estão iniciando a pré-temporada, que não necessariamente permanecerão com o elenco profissional para o ano que vem, mas isso também estrategicamente foi uma oportunidade, né? Vamos colocar um pouquinho os nossos garotos aí para respirarem um pouquinho o ar do profissional, para dividirem vestiários aí com atletas mais experientes, né? Atletas com mais vivência, com mais rodagem. Então, muito provavelmente para a primeira aparição do Londrina, né, visando o calendário 2025, a nossa equipe vem aí cheia de garotos aí da nossa base. Isso não quer dizer que vai permanecer assim, até porque na próxima semana a gente já deve ir evoluindo, né, com as tratativas, com alguns pré-contratos que estão praticamente prontos, anunciando e chegando aí novos atletas para fortalecer ainda mais o nosso elenco. E ainda dentro do torneio de verão, como o Dado falou de estratégia, por mais pode parecer uma coisa boba, mas isso de fato muda também alguma estratégia nossa. Vocês perceberam que os 3 adversários do torneio de verão são justamente os adversários que a gente vai enfrentar na segunda, na terceira e na quarta rodada. Eles estão muito próximos, né? E não tenha dúvida de que isso também, de uma certa forma, estrategicamente, a gente muda um pouquinho a nossa visão ali do torneio. Boa tarde, Diego. Prazeres, Paraná Norte. Não cabe a vocês prometer acesso, né? Acesso para a Série B, porque isso depende do resultado em campo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que a cobrança do torcedor, no ano passado, no primeiro ano de gestão de vocês, houve um entendimento de que era um começo de trabalho e vocês começaram praticamente em cima, né? Assim que foi assinado o contrato. Esse ano já é um pouco diferente a situação, o treinador é o mesmo. Vai ter o Maringá disputando a Série C também. Então, assim, que tipo de time vocês pretendem montar, pensando que a cobrança pelo acesso vai ser um pouco maior esse ano? Pensando em Série C, né? Eu vou até antecipar o Lucas nessa resposta aqui, porque após a finalização da Série C desse ano, nós nos debruçamos muito, né, a respeito do campeonato que nós fizemos, que os nossos adversários fizeram. E nós fizemos um estudo muito, muito bacana dessa competição. Assim. A competição em si ela nos ensinou muito, mas o estudo pós-competição nos ensinou mais ainda, né? E nós identificamos assim algumas fragilidades, alguns defeitos, algumas virtudes em relação ao trabalho que foi executado. E eu, sinceramente, eu falo para vocês assim, eu tenho pouquíssimas lamentações do que foi feito no ano, embora eu entrei no decorrer do ano, né, no final do estadual para o início da Série C, no terceira ou quarta rodada, segunda, terceira rodada da Série C que eu estava no grupo, mas acompanhei muito o sofrimento das pessoas que aqui estavam durante o processo inicial, né, com relatos, com tudo. Então, a premissa básica de um processo de sequência de trabalho obviamente, aprender com o que aconteceu e usufruir dos erros que aconteceram, né? Então, acho que nós tivemos algumas lições positivas. Vou citar algumas delas aqui, que talvez não seja mistério para ninguém, mas a nossa campanha em casa, por exemplo, ela ficou um pouco a desejar em relação aos nossos adversários, principalmente aqueles que tiveram acesso.
nós somos o 11º nos jogos em casa. E aí, nós vamos aqui buscar os motivos que nos fizeram essa campanha, né? Existem N hipóteses para isso, mas a gente sabe que precisa ser mais forte em casa, né? Então a gente entende que o nosso retorno para o VGD, tratado também como uma condição estratégica desportiva, não é uma condição específica, tem um entorno muito legal de reconectar o Londrina com as suas raízes, com a sua história, mas também tem a questão desportiva de, quem sabe, fazer um jogo no Estádio do Café com 1.500 pessoas, ela tem uma conotação. Fazer um jogo no VGD com as mesmas 1.500 pessoas dentro do VGD talvez traga uma conotação um pouquinho diferente em relação aos nossos adversários, né? Talvez, é uma hipótese que o adversário possa sentir um pouco mais. Então, esse foi um dos aspectos relacionados. Entendemos que os nossos aportes pós-estadual foram positivos em relação às contratações. Então, é algo que a gente pretende também realizar nesse ano. Nós vamos iniciar o ano com uma perspectiva, mas com a prerrogativa também de ter uma bala para fazer alguns ajustes. E, obviamente, nós não iniciaremos do zero, como foi citado anteriormente, né? Nós trazemos conosco o nosso treinador, alguns jogadores que tiveram destaque individual grande no campeonato, né? E isso eu entendo como reforço, por mais que alguns torcedores não interpretem assim. Mas a manutenção de alguns jogadores que se destacaram na Série C, que tiveram notoriedade, que chegaram ofertas, que chegaram propostas e nós seguramos, isso também é um reforço para o Londrina para o ano de 2025. Isso também demonstra uma marcação de território. Nós estamos aqui buscando uma evolução técnica, buscando os objetivos no estadual, mas buscando principalmente o acesso, que é o que nós pretendemos para o ano. Então, essa partida, ela é não somente nos nomes, não somente na renovação com o Claudinei, não somente com a permanência de alguns atletas, mas também com o direcionamento em cima de alguns traços que a competição do ano passado nos ensinou um pouco. Boa tarde, Dado. Boa tarde, Lucas. Ô, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho do que já está acontecendo lá no VGD, né? Até para dar uma atualizada nas obras. E se vai ser possível, dentro do cronograma de vocês, Londrina fazer o primeiro jogo do campeonato no VGD, que vai ser lá na 3ª rodada, no dia 19, ou se esse prazo está curto, e como é que vai ser essa administração de treinamento? O Londrina vai treinar só aqui no Estádio do Café, ou pode buscar outra alternativa até para não saturar demais aqui o gramado? E depois para o Dado, para aproveitar, Dado, queria que você falasse um pouquinho da situação atual da plataforma, né? Eram 4 clubes, tinha uma negociação lá com mais um clube da Bahia, não sei se já entrou. Queria que você fizesse e falasse qual a posição, né, de cada clube dentro da hierarquia aí dessa plataforma. Bem, em relação à obra do VGD, aproveito até o espaço para a gente convidar, né, a imprensa de lá visitar, alinhar com a assessoria para a gente combinar uma data, mas ali a obra está todo vapor, né? Já praticamente concluímos a questão da irrigação do gramado, já estamos trabalhando na revitalização do gramado com descompactação, enfim, todas as medidas que precisam ser tomadas ali, né? Que tem uma empresa especialista nisso trabalhando. Estamos fazendo a obra ali do vestiário, vai ter um vestiário novo ali entrando pelo outro lado, né? Não sei se alguém já viu ali, mas vai ter um vestiário moderno que atende às exigências da CBF, da federação, com sala para arbitragem, antidoping, para os nossos visitantes sejam bem recebidos também, né? Uma entrada ali pelo túnel, por baixo, na lateral do campo. Estamos fazendo ajuste nos bancos de reservas, uma adequação à exigência dos bombeiros, uma saída de ambulância ali naquela quina ali do Jorge Casoni, né? Ali perto na Falange. Enfim, e entre outros, né? Eu acho que a gente marcando essa visita, vocês indo lá, vocês olhando, acho que a gente vai conseguir contextualizar um pouquinho melhor. A gente pode conversar lá e mostrar o que vai ser cada coisa, o que a gente entende, o que vai ser feito nessa primeira fase, né? Tudo que eu falei são obras da primeira fase, mas existe um projeto maior que vai ser. Em relação ao prazo que você falou, velho, a nossa ideia é jogar lá. Nossa ideia é jogar lá no dia 19.
A gente está trabalhando para isso. A gente precisa de laudo, a gente precisa de algumas exigências, cumprir algumas coisas, estamos correndo contra o tempo, mas a ideia é jogar lá. Velho, a ideia é que a gente jogue à noite, sim. Né? A ideia é trocar também a questão de iluminação. Essa parte elétrica é uma parte muito complexa. Né? A gente pode conversar até de uma forma mais detalhada lá nessa viagem, nessa visita, porque sempre tem algum especialista ali trabalhando, então ele consegue dar algum argumento mais técnico a vocês. Então, pode ser sim que nesse primeiro momento os jogos tenham que ser pela manhã, mas pode ser que tenha iluminação já em tempo hábil. O primeiro jogo ele é à tarde, né? Provavelmente. Então, para dia 19, isso é um problema a menos, né? Pelo menos. Tá, respondendo a pergunta sobre os clubes da plataforma, né? Hoje, a esquadra possui 5 clubes. Desses 5, existe uma subdivisão de investimentos, né? Não necessariamente de investimentos, mas de direcionamento, né? Nós entendemos que existe um fracionamento com 2 equipes sendo flagship, que são Londrina e Linense, são aqueles clubes que têm vitrine profissional, e outros clubes são clubes de talentos, são talent clubs, são clubes que vão trabalhar prioritariamente com base, não necessariamente que não terão profissional, mas a ideia inicial é de fazer com que essas equipes, a gente tenha um investimento mais direcionado para a base, com o fortalecimento da base dessas equipes. Hoje nós temos, como citei, Londrina, na cabeça da pirâmide, Londrina Linense. As outras 3 equipes são o Ipiranga da Bahia, o VF4 da Paraíba e o Conquista, de Vitória da Conquista, também da Bahia. Com direcionamentos estratégicos diferentes. O VF4 só tem até o Sub-17. O Ipiranga hoje, estamos finalizando o ano também só até o 2017. O Conquista tem de iniciação ao Sub-20. Eles não têm profissional. Ao contrário dos outros 2 clubes, que a gente fala que para algumas equipes a gente consegue o crescimento de baixo para cima e as outras equipes elas crescem de cima para baixo, né? O Londrina hoje tem profissional Sub-20 e Sub-17 e nós iremos contemplar o Londrina com o Sub-15 em 2025. Ainda estamos direcionando como será feito o processo metodológico dessa equipe, mas nós teremos o 2015 em 2025. O Linense hoje tem o Sub-20 e o Sub-17 apenas, regido pelo clube. Existe uma associação de pais que comandam os clubes menores, as escolinhas. E, como eu citei, né, estrategicamente, os grandes, os Linense e Londrina, eles estão permeando a parte de cima, Sub-20 profissional, atletas mais velhos, e outros clubes, atletas mais novos. Então, existe, obviamente, dentro da nossa perspectiva, que aconteça um trânsito natural dos atletas de destaque de alguns clubes que venham figurar nas categorias de base maiores de Londrina e Linense. E até para ser um pouco mais direto, porque eu sei a preocupação, às vezes, de questão de hierarquia dos clubes, né? Então, podem ficar tranquilos, o Londrina é o principal clube da esquadra, tá? Isso, inclusive, é colocado no acordo de acionistas, então não é só uma vontade nossa, é uma vontade nossa e uma obrigação nossa. Como o Dado falou lá, o termo que se usa em inglês, já que a gente está na pequena Londres, né? Flagship Club, né, Dado? Então, o Londrina é o principal clube da esquadra e contratualmente vai continuar sendo. Boa tarde para vocês dois. Eu vou aproveitar um pouquinho da pergunta feita pelo Lúcio em relação ao treinamento, porque o Londrina vem treinando aqui no Estádio do Café, até porque o VGD ainda não está em condições para receber o treinamento. Tem um outro local para o Londrina realizar os treinamentos. Em relação ao CT também, Dado, como é que está a previsão para início de obras, conclusão de obras também do CT? Para o Magalhães, em relação às contratações, porque até o momento o Wallace foi o único anunciado. Quantas contratações já tem engatilhadas, mas ainda falta o anúncio para o Londrina? E para o Paranaense, quantas contratações vocês estão visando ter a mais? Quem primeiro? Você pode falar das obras do CT? A gente inverte? Podemos inverter? Do jeito que quiserem. Então tá, então deixa eu responder primeiro em relação ao CT. O CT já tem o terreno já foi adquirido, tá? Então, para acabar qualquer dúvida de dizer, não, já existe terreno e já existe compra de terreno, tá? E a ideia é que a gente já tem o projeto do CT e a ideia é que esse ano ainda
antes de terminar o ano, a primeira fase do projeto já seja entregue, né? A primeira fase contempla 2 campos e uma parte da estrutura da construção, né? Então, acho que Dado sabe até melhor exatamente o que é que compõe essa parte, mas tem A gente se completa aqui, vamos embora, fazer uma tabela aqui. As obras serão faseadas, né? Não vamos pegar o CT e entregar ele pronto de uma vez, elas serão faseadas. A primeira fase, ela contempla 2 campos oficiais, com todas as dependências desportivas, que são vestiário, academia, direcionamento para a parte médica, né, que é fisioterapia, médico, sala de médico, nutrição, fisiologia, psicologia, refeitório não completo, uma parte do refeitório e um alojamento inicial para 30 vagas. Essa é a primeira parte a imprensa ainda vai ser no auditório, a imprensa inicialmente. Vocês ainda não estão contemplados na primeira fase ainda não. Aí, depois na segunda fase, existe a previsão para mais 2 campos, aumento da quantidade de vagas de alojamento, que aí seria para justamente receber uma outra parcela de uma base mais full, né, com mais equipes, com mais jovens, com mais jogadores. O auditório também maior, o refeitório também maior, e aí sala de imprensa. E a terceira fase, a fase final, apenas são alguns detalhes mais específicos, coisas mais pontuais, e mais 2 campos. O total serão, né, 6 campos, é a previsão para o encerramento da construção do CT. Até lá, alterna entre café e BGD, o treinamento. É isso. É isso. Faltou alguma coisa? As contratações. A gente sempre, assim, eu tomo muito cuidado para falar de contratações, para não gerar ainda mais especulação, num momento tão natural de especulações, de fulano, ciclano, beltrano. Mas, assim, para não fugir da sua pergunta também, nós estamos prevendo aí entre 10 e 15 contratações, né? Sem especificar posições, isso, para o início paranaense. A ideia é ter 28 atletas no grupo, tá? Sendo 4 atletas com idade sub-20, 4 sub-23 e os outros atletas mais maduros, né? Luiz, uma para você e uma para o Dado. O Luiz, você falou aí que esse ano ainda vai ter 2 campos lá, no CT já pronto para treinamento? Ou eu entendi? Você falou esse ano ainda. Não, esse ano na verdade, ano que vem, né? 2025, perdão. Luiz, é uma honra você chamar de Luiz, que o Luiz é o cara que eu estou substituindo. É o Lucas. Né? É o Lucas. É o alemão chegando presente aí. E dentre os desafios do cargo, das novas funções do cargo, substituir ele é um grande desafio, que ele é um cara fantástico, sensacional, quem teve o privilégio de conviver com ele. Inclusive, ele teve uma entrevista com vocês dois, com o Bamir e com o Rafael, muito boa, né? Aconteceu. Então, mas brincadeiras à parte, na verdade, em 2025, perdão. Quando eu falo esse ano, é porque a gente já está na temporada 2025, né? 2024 já, no calendário do futebol, já acabou, né? Mas foi uma forma de dizer esse ano, leia-se, entenda-se, 2025. Dado, o Londrina sempre revelou grandes jogadores aí na base, né? E eu vi você falando aí que tem o 17 e o 20 e vai o ano que vem começar o 15. Londrina tem, me parece que mais de 80 escolinhas. Então são milhares de garotos e muitos garotos aí estão sendo mandados para equipes grandes do futebol brasileiro. E os times hoje já estão começando aí com as bases de 11 como o Santos, né? A partir de 11 anos. Tem essa ideia de fazer essas categorias menores e aproveitamento, e se o Londrina tem alguém olhando, visitando essas escolinhas, olhando esses atletas, porque o Belintani falou que vai dar grande oportunidade para a rapaziada aqui de Londrina. Perfeito, acho que até te agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, né? Você levantou uma bola bacana aí, que eu sou, inclusive, vítima, né, de algumas vezes, e tenho enfrentado Londrina tantas e tantas vezes com jogadores oriundos da região. Então, a região de Londrina, não só a cidade em si, mas o entorno, nós traçamos um raio de 200 quilômetros em volta da cidade, que tem um alcance bastante significativo em relação à densidade demográfica de seres humanos do sexo masculino entre 8 e 19 anos, que é justamente um nicho de busca, de procura
para os atletas que serão captados para a futura base do Londrina. Então, a nossa intenção, como eu citei anteriormente, em relação ao crescimento, à expansão do Londrina Esporte Clube SAF, é um crescimento de cima para baixo do ponto de vista de idade, tá? De faixa etária. Nós iniciamos o ano passado com sub-20, com menos investimento no 17. No próximo ano nós vamos oferecer um investimento um pouquinho maior no nosso sub-17, criando o sub-15. E posteriormente essa condição é de alcançar os nossos anseios com garotos mais novos. Nós também temos uma consciência da qualidade do futsal, não só do estado do Paraná, mas na região. Além das escolas, das escolinhas, dos colégios públicos ou particulares, nós temos aqui algumas fontes, né, de promoção de atletas oriundos do futsal. E no meu pensamento, né, no meu credo, onde eu creio, essa para mim é a principal escola, né? Porque, infelizmente, com o crescimento das cidades, as ruas e os campos de várzea, eles acabaram, né? Eles ficaram, eles deram vaga para conjuntos habitacionais, para shoppings, e, enfim, para estruturas econômicas. E as quadras de futsal nas escolas, elas permanecem, né? Elas estão lá, estão intactas. E além das escolinhas citadas por vocês, existem os colégios, e nós teremos, sim, nessa perspectiva de iniciar o processo da iniciação desportiva através do Londrina Academy. Essa vai ser o ponto de partida. O Londrina Academy vai começar inicialmente com a prerrogativa de escolinhas, mas futuramente a ideia é de termos categorias na iniciação do Londrina, disputando competições nacionais aí pela frente, para a gente criar uma atmosfera nossa própria de crescimento dos próprios jogadores desde os 8 anos aos 19, que é a nossa ideia. Boa tarde. Nós tivemos o ano passado o Lucas e também o Luiz Clivati nas contratações, me parece que foi mais ou menos assim. E agora nós temos a chegada do Dado. O Dado vai fazer parte, por exemplo, dessas contratações, juntamente com o próprio técnico Claudinei, e na sequência, por exemplo, essas contratações que virão ao longo do campeonato, elas virão com o objetivo de contratar o atleta pensando na Série C, ou apenas montar a equipe para o Paranaense e depois que começar a Série C, buscar esses reforços? Tá. Com relação ao processo de contratações, tá? Nós temos algumas participações e esse é um trabalho a várias mãos. Ela tem, na nossa prerrogativa, a função específica de analistas de mercado que estão presentes em um departamento de scout da esquadra. Além desses profissionais, existe, obviamente, o dono do projeto do futebol do Londrina, que é o Lucas. Assim como o dono é demais também, né? O responsável pelo projeto de futebol, que é o Lucas, assim como o responsável do projeto do futebol da esquadra, que é o Dado Cavalcante. E existe a participação efetiva do nosso treinador, Claudinei Oliveira. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que em condições normais, eles já acontecem, né? Não é nada novo, mas acontece nas grandes equipes, nos grandes centros, né? De pessoas específicas para avaliar o jogador. Então, cada um tem as suas responsabilidades, né? Nós tivemos e temos quase que diariamente algumas reuniões de alinhamento de ideias em relação aos jogadores, às contratações. Então, assim, nós estamos fugindo um pouquinho do trivial, que o treinador vai para um clube, leva 15, 18 jogadores do jeito que ele quer. Então, dentro do trabalho esquadra, nós visualizamos uma perspectiva um pouquinho mais macro e nós tomamos o cuidado necessário de termos ao nosso lado um treinador que entende do que nós estamos fazendo e compartilha também do que nós estamos fazendo. Lógico que o departamento, ao propor um jogador, o Claudinei, como treinador, ele tem poder de veto, obviamente, faz parte do processo. Na verdade, não é nem veto, né? É muito mais um convencimento, é uma condição muito harmoniosa esse trabalho. Então, esse aqui eu não quero, não acho que vai servir, vamos atrás de outro, faz parte. Assim como também o Claudinei, às vezes, faz uma orientação e a gente tem, dentro do poder de convencimento, a gente fala, Claudinei, a gente consegue trabalhar com
um ou dois jogadores melhores do que essa indicação. Então, esse é o processo. Então, existe um departamento, né, um departamento de scouts que traz um volume muito grande, que filtra algumas indicações minhas, algumas indicações do Lucas, algumas indicações do Claudinei, do próprio departamento, e no final nós entramos no entendimento de qual linha nós vamos seguir. Só falando sobre jogadores, todas as vezes que a gente fizer o anúncio de um jogador, estará discriminado no anúncio quais são as prerrogativas estratégicas dele, né? O Wallace foi anunciado semana passada, acho, e ficou claro que o contrato do Wallace é até o final do ano. Ele vai trabalhar conosco a temporada inteira. A nossa intenção é que, na maioria dos casos, aconteça isso, que a gente tenha jogadores que fiquem conosco o ano inteiro. Acontecendo algum fato novo, alguma situação específica, pontual, de que nós teremos um contrato menor ou até maior, né? A gente está também pleiteando algumas perspectivas de contratos de 2 anos, e talvez até 3 anos. Mas tudo vai ficar muito claro na hora do anúncio e, obviamente, direcionado para a estratégia que nós queremos para cada jogador. Boa tarde. Lucas, eu vou voltar no tema, até para ficar um pouco mais claro. Sabemos que o trabalho da esquadra no Londrina é médio e longo prazo, o Belitano deixou isso bem claro, com a construção do CT, reforma do estádio do VGD, tudo. Porém, a questão de atletas da base treinarem o time principal, sem o CT ainda, vai fechar alguma parceria na cidade ou região com algum centro de treinamento durante esse ano de 2025, vai ficar somente treinando no estádio VGD e do Café quando estiver pronto? E a prerrogativa do time, nesse Paranaense também, aproveitando, qual que é a expectativa? É o Londrina chegar entre os primeiros colocados, chegar nas fases finais e garantir realmente pelo menos a vaga na Copa do Brasil, que já há alguns anos que o Londrina não consegue chegar, e depois o procedimento dá um plus realmente para a Série C? Em relação à base, a gente ainda está avaliando a melhor opção, né? Todas as hipóteses que você citou aí são possíveis. A gente está avaliando as viabilidades, o que é melhor para o clube, o que é melhor para a estrutura, dentro da racionalidade, né? E em relação à meta desportiva, não tem dúvida, a gente entra querendo brigar pelo menos por uma vaga na Copa do Brasil. A gente sabe da dificuldade, a gente respeita bastante os adversários. Essa questão de transição de ano 0, ano 1, não é da boca para fora, realmente é um cenário muito desafiador, esse início de processo, esse início de montar todo um alicerce para o clube, né? A gente entende que você precisa ter uma base sólida para poder construir o projeto da esquadra, como você falou, médio e longo. Não é porque a gente prefere fazer no médio e longo, é porque a gente entende que as coisas sólidas precisam ser construídas nisso. A gente sabe que o ideal não é estar aqui no Café. Eu vou ser muito bem sincero para vocês, ou estar ali treinando no VGD, onde a gente vai acabar jogando nossos jogos, né? Mas a gente ouve muito, o Londrina tinha um CT e optou por ir para o VGD. Então, me desculpe a discordância, mas o Londrina não tinha um CT. Quem tinha um CT era a SM Sports. O Londrina vai ter um CT esse ano, já, com a primeira fase. Esse ano, perdão, o Londrina vai ter um CT no ano que vem. Por isso que eu chamar de Lucas e chamo de Luiz, tá? Esse ano, o executivo desse ano é Luiz, né? Então, a gente entende dessas dificuldades, né? A gente sabe disso, mas é o que tem, velho. Como eu falei no início, da primeira vez que eu peguei o microfone aqui, o orçamento é um só. Então, a gente está dentro do que a gente tem e a gente entende que é melhor para o clube a gente acelerar essa obra do CT, que no acordo de investimentos a esquadra tinha 6 anos para entregar, mas Guilherme optou em já entregar essa primeira fase esse ano. Então, para isso, a gente precisou realmente desmobilizar um certo valor que não era baixo, que a gente utilizava naquela estrutura. Mas só para corrigir o que eu venho ouvindo muito na rua, quando falam, não, o Londrina não tinha um CT, o Londrina vai ter um CT em 2025. Boa tarde, Lucas, Dado. Para o Lucas, eu vou insistir um pouquinho na montagem do elenco. Já foi citado o Wallace, um perfil de um jogador com estofo, muita experiência, mesmo em final de carreira, chega com uma condição física muito positiva, até porque mais de 50 jogos na temporada. E já foi dito, até por você, que o Londrina busca contratações de jogadores também mais experientes. Mas eu vou mais a fundo.
Londrina busca atletas com o mesmo perfil do Wallace, com uma carreira consolidada, com conquistas, com fama no futebol. E para o Dado, o torcedor que nos indaga, que participa da nossa programação, a grande maioria dele está muito preocupado. Porque na visão do torcedor, tudo muito tardiamente está acontecendo. Por mais que a apresentação ou reapresentação ainda esteja acontecendo em 2024, o torcedor não vê um elenco definido, o torcedor não vê uma casa para o Londrina, e ele realmente está se sentindo assim. O torcedor deve se sentir assim. Quais são as suas palavras para com o torcedor do Londrina, Dado? Bem, em relação ao elenco, como eu falei, a gente tem a ideia de trabalhar com 28 atletas e o elenco não vai ter um perfil só de atleta. Obviamente, a gente, como eu falei, a gente vai ter 4 atletas com idade sub-20, 4 atletas com idade sub-23, e dentre esses outros atletas, você vai ter um jogador mais experiente, você vai ter um jogador com uma característica mais de força, uma característica mais de qualidade técnica, enfim, isso aí é mesclado de acordo com as posições, de acordo com a forma que Claudinei, que a esquadra entende que o clube deve jogar. Então não é uma receita de bolo assim, todos vão estar no padrão Wallace, que eu acredito que você esteja se referindo a um atleta mais experiente de idade, com muita rodagem. Não, vai ser um privilégio ter o Wallace aqui. Agora, obviamente, não vai ser todo mundo na característica dele, porque esse clube de 11, a gente tem um time com 11 titulares e 17 reservas, digamos assim, a gente entende que tem que ter variações, tem que ter perfis diferentes, né? Certamente o companheiro de zaga dele, não tenho dúvida que vai ser um zagueiro com uma característica diferente da dele. Estou errado, meu diretor técnico? Né? Obviamente a gente sabe do que ele traz de positivo, ele e qualquer outro, e do que suas fraquezas e suas virtudes, né? Tanto o Wallace, já sem querer pessoalizar, como qualquer outro atleta que a gente traz. Tá, é só fazer um complemento para a gente só não confundir perfil de características, tá? Às vezes a gente entra nessa esfera, a nossa intenção, obviamente, é de termos o melhor casamento possível, talvez o mesmo perfil, mas com características um pouco diferentes, né? Do lado, à frente, de um lado do outro, enfim, faz parte do processo natural. E com relação ao sentimento do nosso torcedor, primeiro que eu tenho um máximo respeito em relação a esse sentimento, porque primeiro que me colocou aqui, né, foi a paixão que eu tenho pelo jogo. Isso é uma das coisas que eu jamais, é uma das coisas inegociáveis. O trabalho que eu exerço hoje, todas as vezes que eu exerço minha função, o meu trabalho, eu agradeço ao meu pai por ter me direcionado ao trabalho de hoje, de gestor de futebol, pelo simples fato de ser um amante, um apaixonado pelo futebol. Então, o sentimento, esse feeling, essa percepção, esse amor que eu tenho pelo jogo, ele não vai acabar jamais. E é por isso que eu respeito demais o sentimento das pessoas que estão ao meu lado, obviamente o nosso torcedor. Nós estamos passando por um processo de transição necessário, tá? Foi necessário sair do CT que não era nosso. É necessário ir para o nosso CT. Mesmo que para isso a gente pague um preço provisório de estabelecermos uma estrutura provisória de VGD Café. Mas a nossa intenção é que em janeiro nós já tenhamos o nosso espaço dentro do VGD muito bem feito, bem executado, numa condição definitiva, para partirmos para uma outra condição também definitiva. De novo, o CT que será construído não é da SAF, não é da esquadra, é do Londrina. Então, é necessário. Sobre a montagem do elenco, as coisas estão acontecendo, né? O negócio está moendo, a coisa está andando. Só não vou vir aqui a público especular ou falar sobre possibilidades ou perspectivas. Né? A nossa intenção é de, quem sabe, na próxima semana anunciar 2, 3 jogadores e nessa escala, acontecendo a cada semana 4, 5 jogadores, chegarmos nos 10, 15 que nós citamos anteriormente. Então, esse é o processo natural que vai acontecer. Se está curto, se está longo, essa é uma condição que nós não controlamos. O mercado é que controla as nossas ações. O campeonato estadual, ela traz uma rivalidade e uma concorrência muito grande. Nós temos, por exemplo, o Campeonato Paulista da Série A1, com algumas equipes que têm apenas o calendário do Paulista, que é impossível a gente competir com eles na perspectiva financeira, mesmo que seja para jogar 4 meses apenas. Então,
Dentro desse processo, também entendemos que alguns jogadores, teremos algumas oportunidades de atletas que acabarão seus contratos depois do estadual, que também serão oportunidades que nós teremos futuramente. Mas, assim, se é que eu posso dar um recado para o nosso torcedor, é que seja otimista como nós estamos sendo. As ações provisórias, elas são fundamentais para que a ação definitiva lá na frente nos traga um certo conforto para conseguir alcançar os objetivos traçados. Tudo bem, Dado, Lucas, boa tarde. Dentro dessa montagem de time, o quanto tem feito diferença também esse investimento no VGD, o investimento no CT, se isso reflete diretamente nessa condição de investimento que o Londrina teria para a temporada? E para o Lucas, duas e uma por gentileza, uma análise dessa nova comissão técnica, né, com novos profissionais chegando ao clube, e também uma condição se o Cadi permanece ou não. Tem sido muito comentado dessa possibilidade da saída dele, até uma reapresentação tardia no clube. Sobre investimento, o Lucas foi bem claro assim lá no início. O pote que sai é o mesmo. Então, é lógico que existe um direcionamento já traçado, né, para a conclusão das obras, né, de ajuste do VGD para receber a nossa equipe profissional e posteriormente ser a nossa casa nos jogos do campeonato estadual. Mas o impacto disso real, assim, no contexto de... É uma condição que não tem como, assim, não dá para cravar que se não tivesse fazendo obras lá, a gente teria capacidade de aumentar ainda mais o orçamento no futebol, assim, porque se não fosse feito agora, o orçamento seria um pouquinho para depois, então certamente tem um impacto, né, Dado? Mas é difícil para difícil mensurar porque a gente isso aqui a gente recebe o orçamento, entendeu? É isso. Então, não te dizer, é de X para Y, entendeu? Agora, quanto seria esse Y é muito difícil para a gente aqui mensurar isso daí. Em relação a Cadi, sim, estamos avançados já, tá, na saída do atleta, e ele deve seguir em um outro clube para 2025. Aqui a gente teve uma mudança de nomes, não só dentro da comissão, como na questão executiva, que eu me incluo, né? Mas isso tudo um processo natural de uma continuidade, né? A gente trocou alguns nomes ali na comissão, mas é realmente uma continuidade do trabalho. A gente trocou a gente trocou o preparador físico e a gente trouxe duas pessoas novas, né? Um fisiologista que a gente já era uma ideia nossa, já estava dentro do nosso planejamento, a gente aumentar esse departamento de saúde, de performance, esse departamento de inteligência do clube, enfim, e um auxiliar técnico da casa, que a gente já entendia também que era um cargo importante para ter, né, dentro desse processo de amadurecimento e de fortalecimento da base estrutural do Londrina, né? A gente ainda está no ano zero, ano que vem o que a gente vai chamar de ano 1, mas ainda assim é um ano de transição, é um ano de melhorias, mas ainda um ano de muitas dificuldades. Então, são profissionais que chegam para somar, para reforçar o departamento, e não tenha dúvida que ano a ano nossa ideia é deixar mais ainda estruturado com profissionais capacitados que são os que estão chegando. Quer complementar, Dado? Você tem uma importância muito grande nesse setor, na estruturação do departamento do fisiologista, do departamento de saúde. Tá, só numa perspectiva também macro, né? Nós identificamos desde o ano passado de novo aquele estudo que eu citei, do que nós fizemos durante o ano 2025, que nós deveríamos fazer de diferente de 2026, de 2024 para 2025. E no meu entendimento, e no entendimento também da nossa estrutura, nós tínhamos essas duas lacunas, assim. Nós precisávamos ter um profissional específico da área da fisiologia, que pudesse contribuir com o acompanhamento das cargas de trabalho, também na perspectiva de recuperação, também com perspectiva de aquisição de tecnologias para monitoramento dos nossos jogadores. Então, isso passa também por uma perspectiva de evolução interna. A figura de uma pessoa, né, de um auxiliar técnico que exerça uma função estratégica, principalmente pensando justamente naquela prerrogativa dos jovens atletas, de receber os atletas da base, de dar um pouquinho mais de atenção a esses atletas, já que eu sou treinador, né, eu sei o que passa do outro lado do balcão,
O treinador principal está muito direcionado para o jogo, está muito concentrado no adversário, nas expectativas do jogo, e ter pessoas ao lado que distribuam a função, principalmente, por exemplo, no trabalho com os jovens atletas que são recepcionados, que saem do sub-20, vão para o profissional, que muitas vezes acabam por natureza treinando um pouquinho menos, faz parte. Esses aqui eles terão agora uma pessoa responsável por conhecê-los um pouco mais, para acompanhar um pouco mais o trabalho que é feito no sub-20, no sub-17, acompanhando jogos, conversando com treinadores, participando de reuniões interdisciplinares com a base, para que quando a gente precise de um jogador jovem na base, ele seja esse elo de ligação.